Pessoal, hoje um dia de vergonha. Como brasileiro, eu me sinto humilhado. O líder do PL protocola requerimento de urgência para levar projeto de anistia ao plenário da Câmara. 264 deputados assinaram essa falta de vergonha. Vamos relembrar aqui, vamos colocar os velhinhos com as bíblias nas mãos, né? Essa farsa criada pelos bolsonaristas, inventada pelos bolsonaristas. E tem um vídeo de um cara que foi na manifestação do Rio, tá? E ele pergunta ali pra uma bolsonarista na multidão, olha, ele começa a apertar a mulher com essa história, como é que você tá falando aí de ditadura e tal? E a gente vê como é que o argumento desse pessoal é fraco. A mulher, no final das contas, estava até falando que não teve ditadura no Brasil, que a história do Rubens Paiva era falsa. Vocês vão ver aqui a sequência da coisa. Você acha que o Brasil hoje ele vive uma ditadura? Acho. Por quê? Porque a gente tem medo. No caso, você acha que se o Brasil vivesse uma ditadura hoje, você acha que as pessoas poderiam se reunir aqui, tipo, na praia, num grupo, e falar essas paradas de ordem contra o presidente? A gente pode falar, a gente não pode. E, na verdade, a gente só espera a repressão. A gente tem coragem ainda de vir aqui, mas falar como a gente podia falar, não fala mais. Que eu lembro, na época que o Brasil viveu a época da ditadura militar, pessoas que se manifestavam contra o governo, elas desapareciam, poderiam morrer e tal. Olha só, eu fui universitária na época da repressão. Eu tive amigos que estudaram comigo que eram presos políticos. Botavam pra quebrar e ninguém sumiu. No caso do Rubens Paiva, que foi um deputado que foi morto, que teve o filme até agora que saiu. Olha só, o que eu sei dele mais profundamente, eu sei agora. Naquela época eu não sabia. Mas você acredita que a ditadura está envolvida na morte dele? E se ela tiver... Você está forçando que você quer ouvir isso por causa do filme. Então é isso, pessoal. Na hora que aperta, a mulher se perdeu completamente. Ele terminou falando, até negando a história da ditadura. Enfim, não sabe o que fala, né? Eu sigo aqui. Cirurgia de Bolsonaro foi complexa e recuperação será lenta, diz médico. Tem também um vídeo circulando sobre esse assunto, dizendo vergonhoso e perigoso. Em vigília na frente do hospital DF Star, bolsominions dizem que Bolsonaro foi um escolhido por Deus e clamam por liberdade e anistia. Ou seja, colocando Deus como se Deus tivesse alguma coisa a ver com Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que fez mal pra muita gente, um cara que roubou dinheiro público, que era pra ter ido pra outras áreas, tá, por meio da rachadinha. O tecido que precisa ser construído. Meu Deus, nós sabemos que o presidente Bolsonaro foi escolhido pelo Senhor para fazer uma história diferente do mundo. O Senhor escolheu Bolsonaro. Nós colocamos nas tuas mãos, meu Deus, não para a glória dele. Bem, pessoal, mas aí seguindo aqui, olha só, a economia brasileira vive aquele momento varejo batendo quase 5% de crescimento anual. O Mercado Livre, até em função disso, anunciou investimento recorde de 34 bilhões, é o maior investimento da história do Mercado Livre em centros de distribuição, em logística e etc. Um crescimento de 47% do que tinha sido o investimento no ano anterior. E aí, eu tive o desprazer de assistir um vídeo aqui de dois bolsominions na praia ali discutindo com um cara. E eu vou colocar aqui para vocês verem, depois eu vou tecer alguns comentários sobre isso. Hoje estou aqui eu com meu amigo Josevan, que é bolsonarista. Ele tá reclamando... Com muito orgulho. Tá, peraí. Não, é dois. Não interrompa não, tem dois. Tem dois bolsonaristas aqui com muito orgulho. Não tem problema, entendeu? O campo da democracia me permite conversar com vocês dois. Agora veja só, esse aqui tá dizendo que o Brasil tá virando a Venezuela. Tá virando a Venezuela? Hein, Van? Tá falando pior do que a Venezuela com Lula no poder. Diga aí, Nilton. Eu falo a mesma coisa que ele falou. Agora eu vou fazer uma pergunta para mostrar para todos vocês sobre que argumento virou uma Venezuela. Explica por que está virando a Venezuela. Tá R$7. Esse é o problema da Venezuela? Tá tudo caro, tudo caro. Esse é o problema da Venezuela? Esse é um petista que não reconhece o erro que está acontecendo. O Bolsonaro nunca passou por isso não, Pedro. Tá doido, Aqui é o seguinte, eles não têm argumento para dar. Bem, primeiro, vocês viram que quando no dia 31 de março a Petrobras anunciou a redução de 17 centavos no litro do diesel nas distribuidoras, ali eu mostrei para vocês, a matéria tinha um gráfico mostrando a evolução do preço dos combustíveis no Brasil nos últimos anos. E vejam que
Em maio de 2022, nas distribuidoras, o óleo diesel alcançou o maior valor da história, de R$ 5,61. E a gasolina também, R$ 4,06. E vejam que no governo Lula há uma estabilidade desses preços, mas num patamar muito mais baixo. Então, diesels R$ 3,72. Olha só a diferença que nós estamos falando, hein? 5,61 com Bolsonaro, 3,72 com Lula. Gasolina, 4,06 com Bolsonaro, 3,01 com Lula. Ou seja, nós estamos falando o seguinte, que os combustíveis em geral caíram por volta entre 20% a 30%, e que os salários no Brasil avançaram por volta de 20 e poucos por cento no mesmo período. Então eu tô falando de um salário mínimo que era 1.212 ali em maio de 2022 e que hoje é R$ 1.518. Ah, mas isso é o salário mínimo. Os outros salários da economia, quem ganha mais do que um salário mínimo, não teve sim, teve reajuste sim. Diese disse que 87,4% dos reajustes salariais foram acima da inflação. E aí o camarada lá falando de Venezuela, que o Brasil, a economia do Brasil... Olha só, tinha uma matéria na Folha de São Paulo desse final de semana, eu vou fechar o vídeo com isso. França dobra a aposta no Brasil com salto de fusões e aquisições. Franceses se consolidaram como o segundo maior investidor no Brasil, no mundo. O primeiro lugar ainda continua sendo de empresas dos Estados Unidos que operam no Brasil, seja a Amazon, seja que constrói muito centro de distribuição, tem a GM, tem várias aí. Mas a questão central, olha só, quando se olha o estoque, ou seja, a soma de tudo que está investido no Brasil, os investimentos da França realizados através de aumento de participação do capital somaram 58 bilhões de dólares em 2023, uma alta de 55% ante 2022, segundo os últimos dados do Banco Central. Aí o especialista lá aponta que, a despeito do caráter diversificado do interesse francês, chama a atenção em particular o movimento no setor de infraestrutura. Ou seja, os franceses investindo dinheiro na infraestrutura do Brasil. Lembrando, a infraestrutura são investimentos de longuíssimo prazo, ou seja, isso mostra que eles enxergam futuro no Brasil. Tá? Olha só, no final de setembro, 3 grandes grupos da França anunciaram investimentos bilionários no Brasil no espaço de apenas 7 dias, período apelidado pelo mercado de a Semana dos Franceses. Primeiro, a empresa de navegação CMA-CGM anunciou a compra da operadora Santos Brasil, em um negócio avaliado na ocasião de 13 bilhões de reais. E essa Santos Brasil é a operadora de vários terminais portuários no Brasil e tal. Alguns dias depois, outra grande companhia francesa, a Vinci Highways, conhecida por seus investimentos em concessões de aeroportos no Norte e no Nordeste, venceu o leilão da concessionária rodoviária da Rota dos Cristais, que é a ligação rodoviária entre Belo Horizonte e Brasília, tá? E se comprometeu com um investimento de 6,5 bilhões na rodovia, tá? Duplicações, etc. Por fim, a Engie foi a principal vencedora do leilão de linhas de transmissão da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para a construção de 3 bilhões de reais em linhas passando pelo Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Olha, tudo que eu li aqui, se vocês acham que esse país está com cara de Venezuela, ou seja, o pessoal fazendo investimentos de longo prazo no Brasil, e vocês acham mesmo que está com cara de Venezuela? Enfim, façam o julgamento que vocês acharem pertinente. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.